Parece piada, mas não é. Vamos lá. O que não pode acontecer é o Fluminense entrar num desespero. Aceitar qualquer coisa, aceitar pagar qualquer salário. O Fluminense não teve uma boa estreia por parte do Paulo Baia, aquele jogador que veio do Goiás, jogador de lado de campo. A gente teve as primeiras amostras ali do que o Paulo Baia pode apresentar. Mas claro que ele precisa ter mais jogo. Nessa quarta-feira ter um jogo contra o Volta Redonda. E interessante a gente observar ele um pouquinho mais. Ou até a utilização dos jogadores da base. A gente teve uma ótima atuação do Riquelme pelo lado do campo. E eu espero que a necessidade de botar o Paulo Baia para jogar não tire espaço de outros jogadores. E tem outros que vão estrear na quinta rodada, que é o Canóbio, também que joga pelo lado do campo. Mas essa notícia que eu estou vendo aqui do UOL, da insistência do Fluminense, ou da observância contínua do Fluminense sobre o atacante Rony, me preocupa em termos financeiros e em termos salariais. Se essa incerteza com relação à contratação, ou o que o Paulo Baia pode apresentar, ou a necessidade de atacante, a gente não vê mais no noticiário em quem o Fluminense está interessado, quem o Fluminense está trazendo, quem o Fluminense está sondando em termos de atacante de lado. Parece que o que o Paulo Baia apresentou no jogo de estreia contra o Sampaio Corrêa deixou grande parte da torcida desconfiada com essa contratação. E isso possa, tá entendendo? Impulsionar a diretoria a fazer loucuras para trazer o Rony. Vamos trazer o Rony, porque a gente vai precisar de atacante de lado ou de um centroavante que também sumiu. No noticiário a gente não vê o interesse do Fluminense em centroavante. Então essa notícia que o UOL está trazendo deixou a gente com uma pulga atrás da orelha. A Leila deu uma entrevista falando sobre a situação do Rony. Ela também falou do Dudu, mas falou do Rony especificamente, que estava tudo certo entre ela e o Mário Bittencourt de liberar o Rony para o Fluminense. Que o Rony não tinha mais o porquê ficar no Palmeiras, já passou o tempo dele e praticamente pode levar. O problema é que o jogador não fechou o contrato com o Fluminense pelos termos que foram apresentados, salário e tudo. Ele ganhava 1.200, quem dera. Ele ganhava 1.200.000 reais no Palmeiras, ele queria ganhar 1,5 milhão no Fluminense. Inviável. Aí o Fluminense desistiu. Mas depois dessa entrevista, parece que ficou um mal-estar entre o Rony e o Palmeiras, e o Rony acaba entrando numa sinuca de bico. Pô, os caras não me querem aqui, ela não me quer aqui. Ela falou que a Leila deixou bem claro que o ciclo dele no Palmeiras acabou. Como ela praticamente falou com o Dudu, né? Mas ainda bem que o Dudu saiu pela porta dos fundos. Ela foi bem clara e bem grossa com relação a isso. E com o Rony também ela deixou bem claro. Eu entrei em um acordo com o presidente de um clube carioca, claro, que era o Fluminense, estava na negociação. Pode levar. Não vou criar barreiras para o Rony sair. O Rony que não se acertou com o Fluminense. Então criou um mal-estar e uma impossibilidade do Rony permanecer no Palmeiras nesse momento. Ou ele aceita a proposta do Fluminense, que o Fluminense ofereceu, está em aberto, segundo o UOL, está em aberto, está ali. A proposta é essa, se você aceitar você pode vir. Não nesses termos, não ganhando 1,5 milhão. E olha que eu nem sei e ninguém sabe o que o Fluminense realmente ofereceu ao Rony. E eu acho que o que o Fluminense ofereceu ao Rony já é muito alto do teto dos salários do Fluminense, que me deixa preocupado com relação ao ambiente e dessas futuras renovações que estão acontecendo. Vamos lá, aqui, vou ler para vocês ficarem bem por dentro do que está acontecendo com relação ao Rony. Voltou a Baia. Vocês pensaram que o Rony estava esquecido? Não, ele voltou à mira do Fluminense. Se o Rony parecia carta fora do baralho no Fluminense, a situação pode mudar após declaração da presidente do Palmeiras, Leila Pinheiro, em entrevista na última segunda-feira. A mandatária alviverde confirmou ter aceitado a proposta do Fluminense pelo atacante de 29 anos, por entender que o ciclo no clube estava acabado. Ainda tem isso. A gente não sabe se o Fluminense vai ter que pagar alguma coisa pelo Rony ao Palmeiras. Isso não ficou bem claro. Parece que eles se acertaram, mas de que forma se acertaram? O Fluminense pagando alguma coisa ou rescisão contratual por parte dele e o Fluminense só ficando com o salário?
provavelmente o Fluminense vai ter que pagar alguma coisa ao Palmeiras pela liberação do Rony. A partir daí, o site UOL disse que o jogador voltou ao radar do Fluminense. De acordo com a reportagem, a repercussão das fortes palavras da Leila podem mudar o cenário. Rony pode repensar o seu futuro. O Fluminense não pretende insistir, mas está à disposição caso o atacante resolva sair. Não tem ambiente, não querem pagar o que eu recebo aqui. A própria presidente deixou isso bem claro, vou procurar outro clube para jogar. E não tem no Brasil, o Fluminense é o único clube que sentou, conversou, fez a oferta, esse negócio todo, que mais se aproximou de um acerto com o Rony. Então é mais natural ele voltar à mesa de negociações com o Fluminense nos próximos dias. Agora tá ali, o Fluminense está em compasso de espera, que é o mais correto, esperar a movimentação do jogador. Se ele quiser o Fluminense, vamos sentar e conversar. Nessa quarta, falei de Paulo Baia, nessa quarta-feira o Fluminense pega o Volta Redonda em casa. É um jogo bem mais complicado que o jogo contra o Sampaio Corrêa. Mas é o Volta Redonda. Calma, rapaz, olha só. Volta Redonda joga outros tipos de competições, Série B, Série C, de Campeonato Brasileiro. Então é um time que vai dar mais trabalho ao Fluminense do que o Sampaio Corrêa deu, isso é claro. E o Fluminense está no processo de entrosamento, jogadores se conhecendo, estreia. Então o Fluminense precisa ter mais cuidado nesse jogo de quarta-feira contra o Volta Redonda, na casa do Volta Redonda. Só acho que na escalação é boa a escalação que o Marcão colocou em campo. Só acho que ele deveria modificar as laterais. Eu sinto que o Riquelme pode evoluir cada vez mais, ele que jogou uma baita partida. O Paulo Baia também recebia mais esse auxílio na troca dos laterais. Eu acho que a única modificação que o Marcão deveria fazer é na lateral direita, tirando o Felipe Andrade daquele setor que não é dele, e isso ficou bem claro. Ou coloca ele na zaga, no lugar do Davi, que não foi mal, ou coloca o Felipe Andrade de volante, que é a posição dele, mas eu também acho que acho que vocês também gostariam de ver um pouquinho mais do Thiago Henrique. Gostei dele como volante. O Wallace Davi também deve ser mantido ali. Eu acho que as únicas modificações para esse jogo contra o Volta Redonda deveriam ser nas duas laterais. O Rafael Monteiro foi muito mal na lateral esquerda. Eu colocaria o esquerdinha para jogar por ali. Tem que botar o moleque. 17 anos, mano. Só olhar para os outros clubes grandes que colocam o moleque de 17 anos para jogar. Bota o esquerdinha por ali. Tá, mesma idade. O esquerdinha tem a mesma idade do Riquelme, que arrebentou, e do Isaac também. Então, o esquerdinha na lateral esquerda, tirando o Rafael Monteiro, e na lateral direita, bota um moleque da base que joga de lateral direito. Bota o Caio Borges para jogar por ali. Se tem vaga por Felipe Andrade de volante, eu acho que não. Na minha volância é Thiago Henrique e o Wallace Davi. Na zaga, eu manteria o Davi ao lado do Manuel. As únicas modificações, as únicas trocas que eu faria é nas duas laterais para esse jogo contra o Volta Redonda. Já no ataque, Paulo Baia precisa jogar. Contratou, irmão, só jogou uma partida. Vamos botar ele para jogar a segunda, ele pegar ritmo, a gente vê, para a gente ter uma análise mais completa sobre esta contratação. Então não tem por que barrar o Paulo Baia agora, mesmo alguns torcedores não gostando. Riquelme aberto numa ponta e o Isaac ali no meio de campo, só tem a crescer. E também para dar entrosamento para essa molecada, porque a gente tem essa segunda rodada, a terceira e a quarta para jogar com esse mesmo elenco. Tá bom? Deixem aí seus comentários o que vocês acham disso, dessas modificações, que se deve realmente o Felipe Andrade e o Rafael Monteiro saírem das laterais para melhorar esse time aí do Marcão. E o Marcão mexer no time mais cedo, não deixar para mexer depois. Tô indo nessa. Um abraço.